Eu tenho 3 quadros nesse projeto elétrico que eu desenvolvi aqui no Revit. Eu tenho o quadro de medição, que recebe a energia aqui da rua, nesse caso aqui uma ligação subterrânea. Eu tenho o meu quadro de distribuição aqui do primeiro pavimento. Eu tenho também o meu quadro de distribuição aqui do piso superior. 4 quadros se eu considerar aqui minha piscina, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu tenho aqui esse plugin da Dayroots, que é o Panel Link. Com esse plugin eu consigo exportar as propriedades de cada um desses quadros aqui para o Excel. Então eu posso exportar circuitos, a corrente demandada, a potência instalada e outras informações. Vamos lá então? Fala pessoal, Fabrício por aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse plugin aqui, o Panel Link. Com ele a gente consegue com muita rapidez, de forma muito prática, exportar as propriedades aqui dos nossos painéis, dos nossos quadros para o Excel. Então olha só como é que funciona. Primeiro, para entender esse projeto elétrico aqui, tá? Eu tenho aqui um quadro de medição, tenho esse quadro de distribuição e tenho aqui também o meu QD2, que é o quadro do pavimento de cima. Quando eu desenvolvo um projeto elétrico aqui no Revit, deixa eu mostrar uma outra vista aqui para vocês. Tem aqui, tá vendo? Ó, eu tenho toda a documentação, né? Também. Então esse projeto ele foi totalmente desenvolvido no Revit. Projeto elétrico, né? Aqui a gente tem a concepção, tem aqui também dimensionamento, cálculos, documentação, para que a gente poder executar aqui esse projeto aqui na obra. Eu vou mostrar até uma foto da obra para vocês aqui. Então o que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, os quadros estão aqui, ó, a medição, e eu tenho aqui também o meu QD1 e o meu QD2 está na vista de cima. Quando eu desenvolvo esse projeto, pessoal, aqui no Revit, se você ainda não conhece projeto elétrico no Revit, eu tenho os meus quadros, tá vendo na tabela aqui embaixo, ó, canto inferior esquerdo. Então aqui o que eu tenho, ó, tenho o meu QD1, que está ligado onde? No meu painel de medição. Eu acabei de abrir o quadro desse painel aqui, ó, tá? Deste daqui. Então o que eu fiz aqui, ó? Aqui o que eu tenho, ó. O que está ligado no meu quadro de medição? O meu QD1. Por quê? Porque o meu QD2 ele vai estar ligado no meu QD1, tá? Está em sequência. Eu tenho uma hierarquia de quadros. Então aqui, ó, eu tenho o disjuntor, certo? De 80. Tenho aqui, que também foi dimensionado, também foi calculado. Eu tenho o tipo de instalação. Tem aqui, tá vendo? Ó, são 3 bitolas aqui de 25, porque é um sistema trifásico, tá? Então aqui eu tenho, ó, 3 cabos de 25 aqui fase. Tenho mais um neutro de 25 e tenho um terra de 16. E tenho aqui, ó, as classificações de carga e eu chego aqui na minha corrente total demandada. Tem a potência total instalada, né? E a corrente total demandada. Quando eu venho para esse quadro aqui agora, que é o de medição, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os meus circuitos da forma que eu defini. Então como é que a gente desenvolve um projeto elétrico aqui no Revit? Eu faço o lançamento das caixinhas, tá vendo? Das minhas tomadas, dos meus interruptores, da minha iluminação e vou conectando tudo isso com o eletroduto, tá? Conforme eu vou lançando os elementos, eu vou associando esses elementos a um circuito e esse circuito é associado a um quadro. Por quê? Porque eu vou ter que colocar disjuntores aqui dentro desse quadro. Então o que acontece? Ó, nessa tabelinha, para cada um dos circuitos, eu tenho aqui também, ó, os meus disjuntores, tá? 10 amperes, 20 amperes, 40, tá? Esse aqui é o quadro da piscina, né? Por isso que tem aqui uma corrente maior. Então aqui o que eu tenho, ó, também tem a minha corrente total demandada, tem a minha potência instalada. Tudo isso é informação do quê? Isso aqui é informação do meu modelo, informação do meu projeto, tá? Então o que acontece? Eu consigo exportar tudo isso aqui para o Excel, para poder trabalhar com isso de uma forma aqui diferenciada, né? Poder exportar para uma outra ferramenta, poder complementar a minha prancha, enfim, fazer algum tipo de análise, tá? Compartilhar com alguém, mandar isso para o eletricista. Obviamente ele vai ter a prancha também, né? Mas você pode querer detalhar o quadro aí de uma outra forma. Então, e como eu falei para vocês, ó, eu vou passar por cada um desses plugins aqui. Dayroots, plugin. Esses plugins são gratuitos, né? Então essa acho que é a nossa segunda ou terceira aula desse assunto. Então o que você tem aqui, ó? Quando você vem aqui em youtube.com/engenhabim, você vai acessar aqui o nosso canal. Você pode clicar aqui em playlists ou você pode descer um pouquinho, ó, playlists criadas. Vai clicar aqui em ferramentas gratuitas, porque ó, todas estão aqui, tá? Aí tem algumas outras ferramentas, eu coloquei aqui versão demonstrativa do Eberic, o Algin, TQS, CPCAD, tudo que for gratuito a gente vai colocar aqui nessa playlist. E aqui, ó,
Se essa não é a primeira aula que você está vendo do Day-Roots aqui, deste plugin, se você não conhece, assiste essa aqui primeiro. Ó. Vai ficar tudo na ordem depois. A gente está... Primeiro, esse daqui, ó, essa daqui é a aula que faz a instalação dessa aba aqui, certo? Essa daqui é a aula que a gente abordou aqui quem? Ó, o Sheet Link, tá? E agora a gente está aqui no Panel Link. A gente vai correr aqui, ó, da esquerda para a direita até chegar no final, tá? Bom, então agora, ó, olha só, muito simples. Como é que funciona isso daqui? Bom, primeiro deixa eu vir aqui, fazer o seguinte, só para vocês entenderem como é que está funcionando também a ligação aqui desses quadros, tá? Eu tenho uma foto, essa obra já foi executada. Esse projeto que a gente desenvolveu aqui, a obra foi executada já. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu vou colocar uma vista parecida para vocês entenderem aqui a posição dessa foto, ó. Aqui eu tenho o meu quadro de entrada, medição, e o quadro de distribuição. Olha só essa foto aqui, ó. O quadro de medição está aqui no cantinho, ó. Não sei se dá para ver, ó. Bem no cantinho, tá vendo? A gente estava executando essa obra aqui, mas ela já está pronta, tá? E aí veio subterrâneo, um eletroduto passando para cá, certo? Até chegar aqui, ele está aparecendo aqui em preto, ó. Dá para ver aqui. Acho que talvez não muito bem, mas está igualzinho, está aqui no projeto, tá vendo? Ele desceu, veio e veio para essa parede. E depois o que a gente vai fazer, ó? Quando a gente terminar aqui, na verdade já finalizou, né? Mas depois a gente subiu essas paredes aqui, concretou laje e o outro quadro ficou na mesma prumada. Então eu tenho o quadro que distribui os circuitos para o pavimento de cima, ó, tá vendo? Ó? Ele sai do QD1 e vem para o QD2. Só para vocês entenderem aqui esse esquema de ligação. Lembrando que tem um curso aí de Revit e projetos elétricos residenciais, tá? Completo aí na plataforma, tá? engenhabim.com. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Bom, então olha só, como é que funciona o plugin? Eu venho aqui no Day-Roots One, nessa abinha, muito simples, tá, pessoal? Venho aqui no Panel Link, cliquei aqui. Essa daqui já é a interface do Day-Roots que vocês já estão acostumados, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores. Aqui, se eu clicar aqui no quadro de medição, ele já vai trazer todos os parâmetros. Que parâmetros são esses? Mais uma vez, esses aqui, ó, desse quadro aqui, tá? Dessa tabela. Então aqui, ó, o que eu faço? Pessoal, cliquei aqui em exportar. Se eu deixar a formatação, o que vai acontecer aqui? Eu não consigo importar essa tabela de volta, tá? Então eu vou desmarcar e venho aqui e exporto para o Excel. Por que eu poderia importar essa tabela de volta? Eu poderia alterar os valores no Excel de alguns parâmetros, não aqueles que são apenas para leitura, né? Mas aqueles editáveis. Poderia alterar no Excel e trazer aqui de volta, tá? É uma possibilidade aqui que o plugin oferece. Bom, venho aqui para o Excel, salvo aqui, vou salvar na área de trabalho. Ele já vai abrir o Excel para a gente. E olha só, tá aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu voltar aqui, que deu uma travadinha. Pronto. Bom, aqui eu tenho o ID do meu elemento, tenho o nome do painel, tenho o quadro ou aquilo que está conectado a ele, tá? O número do circuito, tem aqui a proteção, um disjuntor de 80 amperes, tem aqui, ó, 3 cabos de 25 para fase, mais um de 25 para neutro, mais aqui o Terra D16, tá? E aqui eu tenho o tipo de fiação aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, quadro de medição vem pouca informação, né? Vamos pegar o QD2 aqui, ó. Se eu pegar o QD2, que é este quadro aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aí ele falou que já tem, deixa eu colocar e escrever por cima mesmo. E tá vendo o que acontece aqui, ó? O QD2 aqui vai ser esse quadro aqui, tá? Deixa eu até fechar aqui o plugin. Ó, QD2 é esse daqui. É o que vai distribuir. Então aqui eu tenho os meus circuitos do piso superior, que eu tenho que colocar os meus disjuntores aqui. Então aqui o que eu tenho, ó, o nome do painel é o QD2. Eu tenho a fase para cada, ó, eu tenho aqui a carga aparente para cada uma das fases. Como eu tenho 3 fases, eu coloquei 3 fases nesse projeto, não é porque eu tenho equipamentos trifásicos não, tá? Se o cliente quiser, ele pode utilizar, mas para poder balancear as fases. Então quando você vem aqui, por exemplo, no QD2, o que acontece aqui, ó? Isso que está aqui é o que foi exportado para o Excel. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui um balanceamento de cargas, está vendo? Para não sobrecarregar uma fase, eu tenho aqui a fase A, B e C. Está vendo que elas estão todas bem divididas? Eu tenho um comandinho aqui que me ajuda a fazer isso, mas eu posso adequar também isso aqui manualmente. Então tá vendo? Ó? Eu tenho aqui, ó, 9.600, 9.900, 9.980. Com isso eu consigo economia, eu consigo diminuir a bitola dos fios. Se eu colocar
sobrecarregar aqui uma fase, eu vou ter uma bitola muito maior, né? E isso aí vai contra a economia, que é exatamente aquilo que a gente quer no projeto também. Pessoal, então basicamente é isso, tá? Esse talvez seja um dos mais simples aqui, plugins da ADI Roots, mas ele pode ser útil, tá? Se você precisa por algum motivo exportar as informações do quadro aqui para o Excel, é assim que funciona, tá certo? Um grande abraço e até mais!